Sejam bem-vindos a todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui hoje com o podcast Educação em Foco, com o nosso quadro, aqui, nosso querido quadro Você Pode Ser. E hoje é com muita felicidade que eu recebo aqui Fabiano Neves, biomédico, diretamente de Portugal, está em férias aqui no Brasil, então ele deu uma entrevista aqui que vai demorar a voltar aqui na nossa casa de novo, mas estou já dando spoiler, né? Mas vamos começar. Ô Fabiano, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. E eu já começo com a primeira pergunta. Fabiano, dá um resuminho aí, quem que é o Fabiano Neves? Ok. Pessoal, primeiramente, obrigado aí pelo convite, Alexandre, todo o pessoal que está ajudando aí na construção do programa. Então, estou de férias, vim cá rever o pessoal, a família. Eu sou nascido e criado em São Pedro dos Ferros, cidade aqui da nossa região mesmo. Quem sou eu? Rapaz simples, interior, muito contato com natureza, vivi aqui uma infância normal, né? Muito futebol na rua, muitas brincadeiras e tive sempre também esse gosto por estar estudando, aprendendo coisas novas, conhecer coisas. Tinha muitos livros. Depois veio a internet, comecei a aprender a mexer no computador, ia fazer pesquisas na internet e fui descobrindo o mundo, vários mundos da escola, dos trabalhos, de muitas coisas, e me deu essa vontade de conhecer outros mundos, o que tinha além da nossa região, e daí fui conhecer, fui passear, rodar o mundo. Hoje estou aqui de volta só para recarregar as energias e daqui a alguns dias voltar para o mundo de novo. Então, me fala um pouquinho da sua trajetória. Você é um caso de sucesso da escola pública, né? Sim, sempre escola pública. Inclusive, mandar um abraço aí para todos os professores da rede municipal e estadual de educação. São verdadeiros guerreiros e heróis aí do nosso país. Então, obrigado por tudo aí. Então, sim, desde sempre, prézinho, ensino fundamental, ensino médio, sempre em escolas públicas. E aí, como é que foi essa transição sua? Sua primeira formação assim, pós-ensino médio, como é que foi? Você foi fazer biomedicina direto? Não. Eu fui, antes de entrar para a faculdade, eu passei pelo ensino técnico. Isso era uma vontade que eu já tinha e surgiu ainda bem antes de eu me formar no ensino médio. Foi naquela febre que teve, aquela onda do pessoal que estava indo para Rio Pomba, para o IFET, para o Cefet. Então, eu queria fazer parte desse grupo também. Então, já ali, oitava série, primeiro ano, já tinha o interesse em fazer as provas para ir estudar fora. Não consegui, mas aí deixei esse projeto, esse plano guardado. Depois que eu concluí o ensino médio, fui atrás do ensino técnico. Então, fiz o curso técnico de meio ambiente, foi minha primeira formação. E assim que eu acabei aí sim eu entrei para a faculdade para fazer a biomedicina. E onde foi sua faculdade? Foi no Vale do Aço. Eu me mudei para Timóteo, eu fiz o curso técnico lá e no ano seguinte eu consegui uma bolsa pelo Enem. ProUni? ProUni, sim. Para fazer a biomedicina na Unipac, ainda era Unipac na época, em Ipatinga. Então, eu morava em Timóteo, trabalhava em Timóteo e estudava em Ipatinga. Fazia esse percurso, esse bate e volta todos os dias. Ney, me dá uma explicação, o que faz o biomédico? Por causa na hora que fala biomedicina assim, eu penso um pouco no laboratório, mas eu não sei exatamente o serviço que desempenha. Sim. A biomedicina ela é uma formação multidisciplinar.
agrega aí várias áreas de conhecimento, parte de ciências biológicas, um pouco da parte mais clínica da medicina, em termos de diagnósticos, ajuda um pouco na parte dos tratamentos também. E, basicamente, o biomédico é aquele que auxilia o médico na descoberta das doenças. Então, a formação de base do biomédico, em muitas das faculdades, é sim a área de análises clínicas. Então, o biomédico recém-formado, ele já vem com essa habilitação para poder trabalhar em laboratório. Mas não é só isso. A biomedicina atualmente tem 36 áreas de atuação muito distintas, desde a própria análises clínicas, passa pela algumas áreas que não são muito comuns, por exemplo, a própria acupuntura também tem, análises bromatológicas, que é a parte de alimentos, tem também parte de gestão hospitalar, gestão laboratorial, parte de pesquisa científica, e tem uma pequena área, que é uma área que eu atuo atualmente, que é a parte de saúde ocupacional. Então, existe também essa possibilidade, dentro daquelas 36 áreas, tem o biomédico habilitado na parte de saúde ocupacional, que foi a área que eu já tinha algum background de experiências profissionais e que hoje eu adotei como atividade principal. É o que eu faço no momento. Casa com outra formação que você me falou antes aqui, você é técnico de segurança do trabalho também, né? Também, técnico Aí, de segurança do foi isso trabalho. que te deu insight de você pegar e juntar as duas? Sim, foi. Foi aqueles interesses que surgem durante no decorrer da vida. Trabalhando, conhecendo empresas e projetos, me despertou o interesse nessa área da segurança do trabalho. Fiz o curso, trabalhei como técnico de segurança e foi aí que eu deu aqui esse estalo, opa, acho que eu consigo combinar as duas coisas. Entendi. E começou daí, então veio a área do técnico de segurança, associei com a parte da biomedicina, saúde ocupacional e consegui desenvolver aqui o meu próprio leque de conhecimentos juntando essas duas áreas. Então vamos por partes até chegar em Portugal. Aí você consegue formar na faculdade. E como que foi suas primeiras experiências profissionais? O diploma de biomédico já te garantiu uma oportunidade de trabalho no começo ou não? Não. Durante o curso, enquanto eu estava fazendo o curso, eu trabalhei em outras áreas que não tinham nada a ver com a biomedicina. Então foi basicamente área da indústria. Muito mais pelo curso técnico de meio ambiente que eu fiz. Que eu trabalhava na indústria, no departamento, na parte da produção, a parte de controle da produção, que é uma vertente do técnico do meio ambiente, a parte de controle de poluição, a parte de gestão dos resíduos nas indústrias. E depois veio a parte da segurança do trabalho. Então, técnico meio ambiente, depois técnico de segurança do trabalho. Nesse meio tempo, fiz ali um pouco da parte de gestão de qualidade também, que foi uma habilitação que eu consegui por meio do curso técnico de meio ambiente. E até eu concluí o curso da biomedicina. Depois disso, acabou por ser uma decisão minha de não entrar diretamente para a área. Como a formação de base era em análises clínicas, não tinha muito interesse nessa área de análises clínicas, eu tinha interesse em outras áreas. Gestão hospitalar, gestão empresarial, a parte da pesquisa científica. Então, durante o curso, eu direcionei o meu percurso acadêmico mais para essa vertente, aproveitando as experiências profissionais que eu já tinha, o trabalho que eu já fazia no dia a dia, que era bem essa parte de gestão, e o interesse que eu tinha na pesquisa científica. Então, fui direcionando
ao longo do meu percurso acadêmico, os meus trabalhos, as minhas apresentações, sempre nessa vertente. E após formado, eu já tinha essa decisão de trabalhar em alguma coisa que tivesse mais relacionado a isso, ou a parte de gestão, ou a parte de pesquisa científica. Entendi. Aí, entendi. Você pega e depois entra no mercado de trabalho, e como é que é essa sua visão assim do mercado de trabalho brasileiro, que também depois você pega e você acaba migrando para Portugal, né? Sim, sim. Como é que foi esse processo? Bom, em termos de mercado brasileiro, na minha visão, eu estava passando por um bom momento. Estável profissionalmente, estava trabalhando com aquilo que eu gostava de trabalhar na época, que era a parte de gestão ambiental, gestão da segurança do trabalho. Fazia muitas palestras e dava formação também, era uma coisa que eu não fazia, aprendi a fazer e hoje sou apaixonado com isso. Mas eu tinha aquela vontade de explorar outros mercados, conhecer outros mundos, outras realidades. E daí fui trabalhando para isso. Me planejei, estudei. Naquela época, o mercado brasileiro estava muito bom, pelo menos nas áreas em que eu trabalhava. Então, não via grandes dificuldades, não tive muitas dificuldades para conseguir mudar de área ou aprender novas áreas, incluir novas áreas de atuação no meu leque de experiências profissionais, né? Mas sempre tem aquela pulguinha que fica, olha, como que é se eu for para outro país? Como que funciona esse mesmo mercado lá fora? Então, eu estava aqui, estava bem, me sentia bem, mas tinha esse interesse, essa curiosidade de conhecer outras realidades. E foi daí que eu tomei essa decisão de emigrar. Então, estudei, me planejei, e quando surgiu a oportunidade, eu me mudei para Portugal. E aí me conta como é que foi essa oportunidade. Você foi para lá legalmente? Você foi para lá com um visto de trabalho, de estudante? Eu fui no começo para conhecer. Foi com visto de turista. Aqui você fica 3 meses? Sim, sim. E daí, logo que eu cheguei lá, já gostei de tudo que eu vi. Já fiquei mesmo encantado com a realidade do país e que ia ao encontro do que eu estava procurando na época. Então, lá mesmo, durante esse período, eu apliquei para pedir o visto de residente. Então, fiz a mudança do processo do visto. Já tinha o visto de turista, e daí eu fiz iniciei o processo de transição para o visto de residente, e por lá já fiquei. E como é que foi? Você vai pra lá, você vai com conhecido, ou você vai na cara e na coragem? Cara e coragem. Sério? Não. Sério. Foi mesmo assim, não? Você comprou a passagem de avião? Você tem cara que nunca tinha andado de avião antes de ir pra Portugal? Não. Foi a primeira vez de tudo. Até antes disso, eu só tinha saído de Minas Gerais uma única vez. E foi mesmo por questões de trabalho. Por mim, eu só ficava mesmo aqui em Minas. Gosto muito do estado, da nossa terra. Tem muita coisa para conhecer, muitos locais maravilhosos, com muita natureza, com muita cultura. E na minha cabeça eu tinha esse plano de só sair de Minas Gerais depois que eu tivesse conhecido já tudo ou boa parte de Minas. Mas nem sempre os planos saem da forma como planejamos, né? E tive essa oportunidade de sair, fui para São Paulo em aquela cidade que tem muitos japoneses. Não. Fui para o estado de São Paulo para uma reunião de trabalho, e foi a única vez. Mas fui de carro.
Foi uma viagem de carro, mas avião nunca tinha andado, em aeroporto nunca tinha entrado, só via assim de televisão ou de internet. E é fácil fazer um trem errado, né? Num lugar daquele tamanho. Sim, quase perdi o voo por causa disso, me perdi lá no meio daquelas... São vários portões, né? Portões de embarque, portão número 1, número 2, número 3, e tava lá com o bilhete na mão e procurando a porta de entrada e não achava, aquela confusão, corre, mas deu tudo certo. O que eu vejo, meus amigos fizeram bastante, principalmente quem comprou passagem para Portugal, é porque sobrenome em Portugal é apelido. Aí na hora da sua passagem vai estar lá nome, em vez de estar sobrenome embaixo, vai estar apelido. Então a menina coloca, sei lá, Beatriz, vai colocar lá Bia embaixo. Aí, sim, são alguns... as pequenas diferenças do idioma. Eu considero assim que Portugal e Brasil tem muita coisa em comum no idioma, mas tem aquelas pequenas diferenças que podem complicar bastante a nossa vida. E essa é uma delas. E aí, Fabiano, mas me fala aí, como é que foi esse pensamento, essa coragem que te deu, por causa que... Como é que era essa certeza que você iria para Portugal e ia dar certo? Por causa que, no momento que você fala isso, que você fez sozinho, sem ninguém ter feito isso, é muito corajoso e muito difícil. Cara, não sei te explicar essa parte da certeza. Eu tinha essa convicção de que eu precisava ir. Se ia dar certo ou não, essa parte já não sabia, mas... a convicção, né? A vontade, o desejo, o interesse e ter mesmo essa iniciativa de ir, isso sim já era uma coisa que eu vinha trabalhando há algum tempo para quando chegasse a hora eu estar preparado. Mas isso não foi assim de uma hora para outra. Eu saí de casa muito cedo também. Então, eu considero que o primeiro impacto, o primeiro choque foi nessa época, quando eu saí daqui do interior para ir para o Vale do Aço. Também não tinha muitos contatos na época, mas já conhecia uma pessoa que estava lá, e essa pessoa que me ajudou ali nesse processo de mudança e na integração quando eu cheguei lá no Vale do Aço. Mas tem todo aquele impacto de você sair da sua casa, se afastar da sua família, a realidade que você sempre viveu, ali os amigos, a terrinha, abandonar a terrinha. Então, o grande impacto que eu considero foi nessa época. E eu fiquei lá no Vale do Aço durante 8 anos e acabei por me acostumar com essa nova realidade. Estar mais afastado da família, longe da terrinha, mais por conta própria, porque é uma das consequências quando nos afastamos da família por motivos quaisquer, acabamos por ficar mais por nossa própria conta. Entendi. Então, veio esse amadurecimento. Então, o processo de transição depois dar esse novo passo já não foi tão difícil, pelo menos não para mim. Foi difícil mais para minha família, porque eles já estavam convivendo com a realidade de eu estar mais afastado, um pouco mais afastado, e daí, de repente, agora eu vou para mais longe. Você tinha quantos anos que você não vinha no Brasil? Já há 7 anos. Nossa. Foi desde quando eu me mudei para lá. Bastante tempo, né? Sim, não consegui vir durante esse período. Teve a questão da adaptação lá também, desenvolver os meus projetos pessoais e profissionais lá. Depois veio a pandemia também, que atrapalhou, bagunçou o mundo todo. E no somatório das coisas, dá mais ou menos esse tempo. E o Fabiano, aí vamos supor, você chegou lá em Portugal. Como é que foi para você arrumar o primeiro emprego? Cara, foi correria. Porque não conhecia nada lá. Acabou que depois, por coincidência, descobri um colega que morava lá, então
rapidamente conseguimos fazer contato. Mas foi muito assim na cara e na coragem mesmo. Chegar, preparar um currículo, que ainda foi até... os primeiros foi no modelo brasileiro, lá eles utilizam um outro modelo próprio da Europa. E preparei e foi aquele processo de sempre. Chegar, bater na porta das empresas, se apresentar e entregar o currículo. E nessas tive uma oportunidade para trabalhar num supermercado como atendente de caixa. E foi daí que começou tudo. E foi graças a isso que eu consegui também, são várias etapas, né? Mas uma das etapas é ter uma fonte de renda no país. Então, foi daí que veio também, foi isso que me possibilitou iniciar o processo de transição do visto. Mas não é fácil, nada fácil. Aí quais foram as profissões que você acaba passando lá? Até você chegar na sua área? Deu uma grande volta. Caixa de supermercado? Não, caixa não, né? Atendente de supermercado? Atendente de supermercado, mas era caixa também. Caixa, né? Depois eu fui para a área de restaurantes, lá chama de restauração, que é trabalhar na cozinha, preparar alimentos, depois fazer a parte de balcão também, que é como se fosse atendente de caixa, ajudar na parte das mesas, levar comida, retirar a comida. Então, fiz um pouco disso. Depois, migrei um pouco para a área da saúde. Aproveitei um pouquinho da formação que eu já tinha na área da saúde e fui trabalhar com prestação de cuidados à saúde, basicamente cuidador. Então, é uma área que tem grande carência de profissionais em Portugal e como eu já tinha essa formação, eu pensei, por que não? Então, tive a oportunidade, entrei para essa área, gostei bastante, trabalhei durante quase 3 anos nessa área e experimentei um pouco de tudo. Fui trabalhar em lar de idosos, fiz um pouco de cuidados em domicílio, quando vamos à casa das pessoas para prestar os cuidados a quem já está lá, um doente acamado, ou ajudar uma pessoa que estava hospitalizada e que agora precisa ser reintegrada no ambiente domiciliar. Então, fiz um pouco desse trabalho também. E depois, com a pandemia, aí que os trabalhos se intensificaram. Então, passei a fazer muito desses trabalhos em lares, em cuidar de idosos, em reabilitação de pessoas, seja no pós-operatório, pós-internação e também na parte de reinserção domiciliar. E o próprio apoio às pessoas que estavam em lockdown, que estavam em casa. Foi uma operação que teve durante a pandemia no território português, em que voluntários e profissionais de saúde tinham autorização para poder circular. Estavam todos em lockdown, teve a campanha, fica em casa, mas tem coisas que não podem parar. As pessoas precisam comer, precisam de ter os serviços básicos, e foi aí que nós entramos, que nós tínhamos essa autorização para poder circular, então passamos também a dar esse apoio a quem estava em casa, levar comida, levar remédios, fazer esse apoio também a nível psicológico, ligar, conversar com a pessoa, perguntar, olha, como é que tá precisa de alguma coisa, tá tudo bem? Então foi uma experiência marcante e que trouxe também muito aprendizado e muito amadurecimento e autoconhecimento também. Massa, Fabiano. E aí você finalmente chega na sua área e começa a trabalhar. Como é que foi? Exatamente. Já no finalzinho da pandemia, então já alguns serviços já estavam voltando ao funcionamento normal, aos pouquinhos, as lojas, supermercados, o pessoal começou a sair de casa e eu decidi que era hora de mudar e tentar uma coisa nova.
já tinha mais conhecimento sobre a realidade do país, já estava mais por dentro também sobre as questões de legislação, sobre processos de autorização para poder trabalhar, correr atrás da documentação, consegui algumas validações, consegui validar a minha formação de biomedicina lá em Portugal, consegui validar a minha formação de técnico de segurança também lá, e com isso na mão eu decidi dar um outro passo, que foi justamente entrar para essas áreas. Eu tenho esses diplomas, eu tenho essas autorizações, tenho essas cédulas profissionais. O que é que eu consigo fazer com elas? E fui para o mercado. Preparei currículos, é o mesmo processo de sempre, preparar currículos, entrar em contato com as empresas e enviar os currículos. E foi aí que surgiu a oportunidade para eu entrar para essa área. Primeiro foi só freelancer, tá? Foi uma oportunidade que surgiu, eu trabalhar numa clínica fazendo exames complementares de diagnóstico, é isso que chama, que é fazer uma análise de amostras, fazer um eletrocardiograma. Então fiz o cursinho para aprender a mexer no equipamento do eletrocardiograma, fazer um rastreio de visão, porque lá aqui no Brasil também faz esse tipo de teste, mas lá também faz, e precisa de profissionais para fazer esse tipo de trabalho, e lá é tudo centralizado. Então, pode ser um profissional só que faz tudo. Então eu aprendi a mexer com vários equipamentos para poder fazer esses exames complementares. Teste de visão, teste da audição, fazer algumas análises de material biológico, glicemia capilar, colesterol capilar, a fita de urina. E comecei com isso. Foi só um freelancer, ia 2 dias, 3 dias na semana, ficava lá algumas horinhas atendendo o pessoal na clínica, mas foi a minha porta de entrada para esse mercado. Aprendi como que era a realidade, aprendi como é que funcionava na prática, e graças a isso que eu consegui entrar fixo para uma equipe de uma empresa para só fazer isso. Entendi. E de lá para cá tem sido direto. Que bom, cara. E eu sei que você também estudou lá em Portugal, né? Como é que é essa relação sua? Tive que ir. Já tinha esse interesse, foi um dos objetivos que eu fui buscar em Portugal. Novas experiências profissionais, mais formações também. E dessa lista de objetivos, comecei a me planejar para conseguir mais esse, que era entrar para uma universidade portuguesa, ou para fazer algum outro curso, alguma graduação, ou dar continuidade a alguma área que eu tinha interesse. E nessas duas opções, o que surgiu foi dar continuidade. Então, entrei para o Instituto Politécnico de Lisboa, fiz a pós-graduação e mestrado na parte de higiene e segurança do trabalho. Que já vim com essa formação do Brasil. Depois, no final da pandemia, consegui entrar para essa área, mesmo que foi para a parte de saúde ocupacional. Lá tem essa separação, enquanto aqui no Brasil temos um grupo, uma equipe unificada, que é o SESMIT, serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então temos o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, todos fazem parte de uma equipe só. Lá são 2 equipes. Então tem a equipe dos técnicos de segurança e depois tem a equipe dos profissionais de saúde ocupacional. Então, o meu primeiro contato, os meus primeiros trabalhos foram na área da saúde ocupacional, fazendo os exames complementares, ajudando o médico na parte das consultas e no diagnóstico. Mas eu tinha o interesse de englobar a outra área também, que é a parte da segurança do trabalho. E para isso eu achei que uma boa estratégia seria ter uma formação nessa área.
Daí que eu fui, surgiu a oportunidade de entrar para o mestrado de higiene e segurança do trabalho, que também tinha a pós-graduação integrada. Então era um curso com dupla certificação, pós-graduação e mestrado. E o mestrado lá foi gratuito? Não. Não, foi pago. Acho que os cursos no geral lá são pagos, mesmo nas universidades públicas. E qual que era o valor da mensalidade? Lá costuma acho que ser semestral, né? Lá as mensalidades eles chamam de propinas, aquelas diferenças do português, né? Que fala que é propina. Sim. E lá eles passam, os valores são sempre anuais. Então, quando vamos ao site ou pegamos um panfleto do curso que tem essa informação das propinas ou das mensalidades, é sempre o valor anual. Mas tem uma diferença, no caso, para o tipo de estudante. Ou seja, se você é um estudante nacional, então você entra com o plano de propinas dos estudantes nacionais, que tem um valor, e quando você é um estudante com origem de outro país, entra na categoria de estudante internacional. Então, o plano de propinas ou mensalidades tem um outro valor. Sim. E é uma diferença considerável de um para o outro. Para o local, lá para o português, é quase simbólico o valor, né? E para o estrangeiro é um valor alto. Mas era assim na Irlanda. Sim. Mas você lembra quanto você pagou? Assim, alguma anuidade? Não sei se foi 1.200 euros. Por mês ou por ano? Não, por ano. Não é tão pesado, não. Mas lá está, graças à mudança do visto, como eu já tinha o visto de residente, eu consegui me inscrever na universidade como estudante nacional. Então eu paguei esses 1.000 e poucos euros por ano. Se eu tivesse entrado como um estudante internacional, seria acima dos 3.000 euros por ano. Então, sim, é uma diferença considerável. E você conseguiu estudar na universidade pública de lá ou foi uma particular? Não, o Instituto Politécnico, eu acho que é público. Legal. Sim. São várias escolas, né? O Instituto Politécnico ele é composto por várias escolas: escola de saúde, escola de enfermagem, escola de engenharia, escola de comunicação. Acredito que sim, seja uma escola pública, junto com as universidades, né? Universidade de Lisboa, Porto, Coimbra e por aí vai. Entendi. E qual que é a realidade lá hoje do país? Por causa que a gente escuta muito que está lotado de brasileiro lá, né? Tá. Aumentou bastante. Não sei agora te dizer qual a origem por trás desse aumento. Não é difícil pensar nela não, por causa que aqui no Brasil tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que está difícil. Então, muitas pessoas veem a chance de emigrar para um país da União Europeia como uma fuga da realidade aqui. Igual o salário mínimo apertado aqui. É difícil fechar um mês com salário mínimo aqui. Okay. E um salário mínimo em Portugal hoje está girando em quanto? Houve uma correção, um aumento recente, penso eu que está nos 870. Então, 870 euros. Com o euro a 6 e pouquinho, vai dar em torno aí de mais de 5 mil reais por mês. Mais ou menos uns 5 mil, sim. E aqui no Brasil a gente está com um salário de R$1.500. Então, só do cara ir para lá trabalhar com salário mínimo, ele vai ganhar no mínimo 3 vezes mais que aqui. Claro que os gastos vão ser em euro, sim, mas é uma fuga da realidade que, em questão de poder de compra, ela é uma conta que fecha. Se sim, o cara está muito preocupado com isso na vida dele, fala assim, eu me importo muito com isso, eu acho que migrar é uma solução viável. Porque eu passei numa situação parecida, eu fui para Irlanda, e a Irlanda, o salário mínimo lá era o dobro de Portugal. É maior. Sim. E eu vi esse poder de compra para lá, a conta fecha. Aí, claro que aí bate nas outras questões.
longe de casa, aí você vai ter uma certa dificuldade de arrumar um serviço mais qualificado se você não tiver o visto. Porque no começo você passou lá, mesmo na Irlanda, não desprezando a profissão, mas tinha essa nomenclatura que é subemprego, que são os empregos de meio período. Que aí vai ser faxina, cozinha, restaurante, atendente de algumas lojas. Sim. Aí você sair desse subemprego e pegar um emprego que era o full time, que seria, no caso, um de período integral, era muito difícil. Era Sim. só depois que você conseguisse aplicar o visto e ficasse lá com um visto melhor. Algo que seja de trabalho. Em Portugal é parecido, né? Esse processo. Essas modalidades de serviços existem, né? O part-time, que é o meio período, depois o full-time. Agora, a parte de conseguir ou não está sim vinculado ao tipo de visto. E atualmente há muita gente que está nessa realidade, são pessoas que são qualificadas aqui no Brasil, mas que quando fazem essa mudança precisam de voltar, né, descer alguns níveis na escala para conseguir iniciar, porque tem isso, não tem mercado para todos, mas também a falta da documentação impossibilita a pessoa de concorrer igualmente naquilo que ela é formada. Então, precisa ter um planejamento para isso e precisa ter principalmente uma cabeça boa para isso, porque tem esse choque e pode mexe com a gente quando nos damos com essa realidade. Lá eu tinha isso, eu trabalhava com essa coisa, tinha essas formações e aqui não sou nada. Tem que começar de novo. Para muita gente isso pode travar, pode ser um fator muito limitante. Mas sim, tem essa realidade. Por isso que planejamento é a chave. Planejamento, conhecimento. Então, antes de eu ir para lá, quando eu tomei a decisão que eu queria me mudar e desse dia até o dia da mudança, eu estudei bastante a realidade de lá. Foram aproximadamente 2 anos que eu fiquei vivendo numa realidade paralela, vamos dizer assim. Tava aqui, trabalhando, vivendo minha vida aqui, mas já estava me conectando com a realidade de lá. Então, eu entrava na internet, lia jornais, via vídeos sobre política, sobre legislação de lá, sobre a cultura de lá. Entrar em grupos também, grupos na internet sobre a realidade portuguesa, já para eu absorver muita informação e já chegar lá com alguma noção da realidade. Eu concordo com tudo que você falou. Antes de eu ir para Irlanda, eu quebrei o meu pé um mês antes de ir para lá jogando futebol. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Por causa que eu fiquei em casa, eu via vídeo da Irlanda o dia inteiro. Aí, YouTube, Instagram, era o tempo todo dicas e tal. Coisa que eu nem sabia que existia. Tanto teve coisa que eu fui descobrir só no fiquei lá 1 ano. Teve coisa que eu fui descobrir no final de 1 ano e mesmo assim eu me considerava que eu sabia mais do que as pessoas ao meu redor. Por causa que todo mundo tinha aquela história, igual eu contei a história lá do avião, que o cara preenche o apelido e coloca lá e dependendo dá problema na hora de você embarcar. Por causa que a sua passagem não confere com o seu documento, que tá com nomes diferentes. E fica lá. Aí você tem que comprar o próximo voo, aí você tem um prejuízo financeiro grande. Sim. Eu não tive nenhum perrengue, nenhum. Mas eu acho que foi de tanto eu ver vídeo, de tanto eu pesquisar, por causa que, igual você falou, que eu gosto muito dessa certeza, né, de fazer as coisas. A gente, quando tá certo que vai fazer alguma coisa, dá tudo certo, velho. Aí você falou, vamos para Portugal, vai dar certo e tal. E o tempo todo você se imaginava lá, você fez e aconteceu. E o meu processo foi um pouco parecido. Tudo que você falou, eu concordo, só para exemplificar também. É porque a preparação traz essa confiança. Exato. Mesmo que você não sabe o que é que vai acontecer no dia seguinte, mas pelo menos de todo o processo que você estudou,
já sabe como é que funciona ou tem uma boa noção de como funciona até um determinado ponto. E isso faz diferença. Isso, pelo menos, para mim, fez diferença. Em todo o processo de preparação da documentação. Depois, quando eu cheguei lá, para passar pela imigração, a entrevista, a parte da verificação dos documentos, eu já tinha tudo isso preparado e estava pronto. Olha, eu vou apresentar esse documento, mas se eles me pedirem um outro documento, eu tenho aqui na mala, se eles me pedirem um outro, eu tenho na mochila. Então, já fui pronto para vários cenários, e isso que favoreceu muito o dar certo. E eu vou falar disso, mas só um complemento, o pessoal perde a noção do tanto que é privilegiado hoje em dia, por causa disso daqui, que o celular é com ele que a gente pesquisa. E o que eu vejo hoje em dia, que o pessoal usa o celular como extensão de um braço. A pessoa sai sem bolso de casa, fica com esse celular na mão aqui, é uma mão a menos que a pessoa tem, né? Mas o pessoal tem que usar como extensão do próprio cérebro, da cabeça. Eu não sou contra a rede social. Sou contra o uso excessivo de rede social. Então, o cara que está indo lá para Portugal, entrar nas páginas com dicas de imigração, seguir as páginas de intercâmbio, mesmo que você não vai fechar as páginas sempre estão fazendo um marketingzinho ali, dando uma dica. Isso é muito legal. Eu acho que esse daí é o jeito certo de usar. Não querendo ditar regras, mas eu sou totalmente contra o uso excessivo de celular e daquele jeito supérfluo, que a pessoa só rola o feed para baixo sem ver nada produtivo. Tecnologia, né, cara? De uma forma geral, né? Podemos agrupar isso aí como os prós e contras, né? Sim. E Fabiano, você falou do seu dar certo, né? Que você é uma pessoa hoje que quem te viu lá em São Pedro fala, não, Fabiano tá em Portugal, hoje biomédico, mestre, e você, eu podia ter apresentado isso lá no primeiro, você é a primeira pessoa que eu estou entrevistando 2 vezes. Não aqui no Gestão de Liderança, mas a gente, quando eu estava dando aula 2 anos atrás na zona rural, a gente fez uma chamada de vídeo, sei lá, de Portugal, você conversou direto com os alunos, foi muito legal. Por causa que ressoou lá no começo da entrevista, que eu acho que é muito fácil você ver uma pessoa fazendo e falar assim, fulano fez, eu consigo. Mas é muito difícil você não ver ninguém fazendo, sei lá, e fazer. Então, muitas vezes você precisa daquele incentivo e você precisa mostrar para a pessoa que, fala assim, se eu consigo, que eu vim da escola pública igual você também vai vir, você vai chegar tão longe quanto eu ou até mais. E foi muito legal, o feedback foi incrível. A outra professora que fez em cooperação comigo, aquela aula, a Eliane, não sei se você lembra, ela já sentou nessa cadeira aqui, foi muito legal a entrevista dela também, a história dela é muito bacana, depois você faz o favor de assistir que ela... Ela também gostou muito daquela primeira vez que a gente fez, e uma coisa que eu senti que você não falou aqui hoje, que você está falando só as coisas que deram certo. Fabiano, as pessoas que mais sei que batalhou para chegar onde é que você chegou. E hoje eu acho que eu estou sentindo que você está contando só as coisas dando certo, mas fala um pouquinho de como é que foi esse processo seu de... Acho que nunca na sua vida você conseguiu só estudar. Era sempre trabalhar, estudar e às vezes até mais de um serviço, né? Tem muita... As pessoas, no geral, só veem a parte do sucesso, né? Mas tem muita batalha, tem muita história até chegar lá. Tem muitos sacrifícios também. E, sim, a minha realidade foi muito dessa de trabalhar e estudar. Desde bem novo, já com 14, 15 anos, eu já... trabalhava em período parcial, né, fora do horário de aula, para ajudar em casa, para ter ali alguma outra coisinha que eu queria, que de repente não cabia no orçamento familiar, algum material de escola, algum material de esporte. Eu gostava de jogar bola, jogar vôlei, estava sempre envolvido em alguma atividade esportiva. E tem seus gastos, tem que comprar um material, de repente ajudar ali a vaquinha para pagar a gasolina do carro, ajudar no busão. E às vezes isso não cabia no orçamento familiar.
Então, eu comecei já a ter esses pequenos trabalhos fora do horário de aula, ganhava um dinheirinho, uma parte eu dava para casa, outra parte eu tinha para fazer esses tipos de coisa. E foi assim desde sempre, até eu me formar, sempre trabalhando, estudando. Depois que eu me formei, que eu me mudei para o Vale do Aço, foi sempre também com essa realidade, e foi assim só assim que eu consegui chegar onde eu tô hoje. Essa realidade de eu tô na faculdade, festa, final de semana, você nunca viveu ali então, né? Não tinha... Não fazia parte da minha realidade. Eu não tinha tempo, também acabava por não ter interesse, porque na minha cabeça era tempo desperdiçado. Aquele tempo que eu estava ali, podia estar fazendo um trabalho, podia estar lendo alguma coisa, lendo algum livro, vendo alguma série. Durante a faculdade eu vi muitas séries relacionadas aos temas do curso. E para mim, essas atividades é que eram produtivas e que iam me trazer alguma informação ou algo de útil. Então, essa coisa de festas e não cabia, não me via inserido naquele contexto. Então foi sempre isso de trabalhar, estudar, sair de casa de manhã e só chegar à noite, às vezes sair escuro, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, e voltar já escuro também, 00:30, 1h, e ter aquela vida corrida, vai para o trabalho, depois sai do trabalho, vai para a faculdade, sai da faculdade, volta para casa, chega em casa, ainda tem que fazer alguma coisa, adiantar algum trabalho, fazer alguma tarefa que já é para o dia seguinte ou para a aula seguinte, e ter ali só um intervalozinho de 3, 4 horas para dormir, tentar descansar, recuperar as energias, porque dali a algumas horas já ia começar o dia de novo, e estávamos ali naquele ciclo durante vários anos. E essa foi a minha realidade, pelo menos até o dia de hoje. É assim. Ô, Fabiano, e aqui uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui: o quadro é da educação, meu foco são principalmente os alunos, mas claro que principalmente a entrevista de hoje, eu acho que tem muita gente aí que está ali com seus 40 anos que fala assim: não, eu queria mudar para Portugal, eu escuto de vez em quando. Eu acho que vale todo mundo conferir, mas o quadro educação é uma pergunta que eu faço para todo mundo. No começo você mandou um salve para os professores, que é o professor que marcou sua vida. Não precisa ser necessariamente em sala de aula, não, mas quem que você tinha como exemplo de mestre que ajudou a formar sua formação de caráter, sua mentalidade? Nossa, cara, foram muitos. Talvez, se eu pudesse aqui, sem desmerecer os outros professores, mas acho que eu poderia citar aqui 4 professores. Vai, cita eles. Foi um do ensino, ainda no ensino médio, né? Um do ensino médio. Quem que é? Não fala o nome, velho. Posso falar o nome? Não deve, é pro cara escutar aqui. Okay. Quem sabe tá do outro lado lá ouvir nossa entrevista. Então é o Toninho, professor, não sei se conhece, é um professor que eu tenho assim, muita consideração por ele. Tá lá na escola ainda. Ele tá falando que tu vai aposentar agora. Tem que... Toninho, abraço, Toninho. Se puder, eu vou fazer aí uma visita. Então, foi o Toninho, professor. Conheci ele mais no ensino médio, mas houve ali alguns momentos em que tem sempre aquela dica, aquele toquezinho que o professor dá: olha, isso vai te servir lá para frente, ou algumas orientações que nós acabamos por ver o efeito disso na vida. Então, tive algumas
alguns ensinamentos que ele me trouxe e que valeram muito. Então, foi ele do ensino médio. Tive uma professora no curso técnico de meio ambiente, que é a professora Claudiana Souza. Foi minha professora de direito ambiental. Abraço, Claudiana. Foi uma grande apoiadora e incentivadora, uma pessoa que acreditou muito no meu potencial quando eu estava no curso técnico. Então, isso é incentivador, né? Dá aquele gás que te passa aquela sensação de que você não está sozinho, que tem pessoas vendo o seu esforço, o seu trabalho, o seu progresso. Uhum. Então, teve ela. E na faculdade tiveram 2 professores que também tenho assim, um apreço especial por eles. Foi a professora Núria, que também está ali naquele grupo de professores que te dão orientações e lições para a vida. Uhum. Então, tive vários momentos de conversa com ela e ela me deu muitas orientações, muitas ideias que hoje eu levo para a vida. E o professor Arilton, Arilton Bacelar, Arilton Júnior, abraço, que deu aula em algumas disciplinas, imunologia, depois deu a parte de estágio e foi o meu orientador também do TCC. Uhum. E daí de ter esse carinho especial por ele, porque foi um trabalho que foi difícil de encontrar orientadores e foi ele que acreditou. Foi um trabalho inovador que tinha muita... não era muito comum dos trabalhos da época. Uhum. E os professores para quem eu apresentei a proposta ficaram com um pouco de receio por causa disso, não ser temas muito conhecidos, muito falados, muito trabalhados. E ele é que acreditou, não, vamos lá, vamos para cima, bora fazer. E deu todo o apoio necessário para isso, inclusive ajudou na publicação do trabalho. Então, esse TCC virou um artigo científico e foi publicado. Que massa. Então, nosso salve aí para essa galera. Abraço a todos. Tá? E se conseguir, faça uma visita aí. Aqui, Fabiano, e acho que a gente está indo mais para o final da entrevista. Deixa esse espaço aberto aqui. Uma mensagem para o nosso público aqui. Vamos lá. Acho que talvez aqui a grande mensagem para deixar seja a parte de acreditar no próprio potencial, né? Principalmente aqui na nossa, trazendo isso para a nossa realidade, que é uma cidade de interior, pequena, com poucos recursos, e acaba que os alunos que estudam aqui, ou quem cresce aqui, acaba por ter uma visão limitada de mundo, né? Do que é que vai fazer. Tem muitos adolescentes hoje que já estão no final do período escolar, 2º ano, 3º ano, e que ainda não sabem qual caminho que vão seguir depois disso. Muitos nem sabem se quer seguir algum caminho depois disso. E eu associo, pelo menos é a minha perspectiva, que essa limitação também tá relacionado com a realidade que esses alunos vivem. Por estar num lugar pequeno, com poucos recursos e que não tem muito contato ou muita influência com o restante do mundo. E acabam por uma das consequências ser essa noção limitada do potencial. Então, talvez a mensagem a deixar seja essa, acreditar no próprio potencial. As nossas escolas são boas, o corpo docente, os professores se empenham, se esforçam para, dentro do possível,
oferecer o melhor do conhecimento, passar as orientações, o conteúdo necessário, né, para se formar bons cidadãos e futuramente bons profissionais. E cabe a essa juventude ter esse interesse, né, de aprender com quem já passou por aquele caminho, absorver as informações, pegar as dicas, né, e trabalhar aquilo, interiorizar e utilizar aquilo que for útil, o que não for, guardar, porque tudo é conhecimento, é experiência. Então, passar essa mensagem, pessoal. Acreditem no potencial. Todo mundo nasce com algum talento, alguma habilidade. É preciso investir um pouco em si mesmo para descobrir, para se trabalhar, para se desenvolver, porque todos nós podemos. Então, se hoje muita gente me vê como um exemplo, foi porque eu fiz esse trabalhinho de casa lá atrás, né? Procurar aprender coisas, ter experiências novas e principalmente acreditar no potencial e não se limitar. Existe um mundo fora aqui dessa realidade nossa, da que nós vivemos aqui, e que basta ter aí essa coragem, esse interesse e esse empenho e força de vontade, que todos nós podemos chegar a algum lugar, alcançar ali o espacinho no sol, né? Tenho certeza que você falou das pessoas que te veem como exemplo. Eu sou uma e foi muito bom te receber aqui, Fabiano. Obrigado aqui. Toda vez que você voltar aqui no Brasil, tem um lugarzinho aqui para você. Volta, apresenta projeto novo. Boa. Quem sabe. E muito obrigado. Tá certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.